Novembro de 1957. Um delegado entra numa fazenda no interior do Wisconsin. No galpão, ele encontra algo pendurado no teto. E naquele momento, ele entende que o mundo nunca viu nada igual. Esse caso real vai inspirar não um, não dois, mas 3 dos maiores filmes de terror da história: O Massacre da Serra Elétrica, Psicose e O Silêncio dos Inocentes. Mas esse é só o primeiro caso. Nesse vídeo você vai conhecer 7 histórias reais tão perturbadoras que Hollywood transformou em pesadelo. A diferença? Essas aconteceram de verdade. Vamos começar. Plainfield, Wisconsin. Uma cidadezinha de menos de 1.000 habitantes. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece, ninguém tranca a porta e nada de ruim nunca acontece. Pelo menos era o que todos achavam. Ed Gein era o vizinho quieto. Aquele cara estranho que mora sozinho na fazenda, mas que todo mundo acha inofensivo. Ele fazia bicos para a vizinhança, cuidava de crianças, ninguém desconfiava de nada. Mas presta atenção nesse detalhe, porque ele vai ser importante depois. Desde a morte da mãe, Ed nunca mais deixou ninguém entrar na casa. Ele trancou os quartos dela, manteve tudo exatamente como estava. E a relação dele com a mãe? Era obsessiva. Augusta Gein era uma mulher extremamente religiosa que controlava cada aspecto da vida do filho. Ela dizia que todas as mulheres, menos ela, eram pecadoras. Quando Augusta morreu, em 1945, Ed ficou completamente sozinho, sem amigos, sem família, sem nenhuma conexão com o mundo. E foi aí que algo dentro dele começou a mudar. O que a polícia descobriu em seguida mudou tudo. Em novembro de 1957, uma comerciante local chamada Bernice Warden desapareceu. A última pista? Um recibo de venda com o nome de Ed Gein. Quando o delegado Art Schley entrou naquele galpão, ele encontrou o corpo de Bernice. E ao redor dela, objetos que fariam qualquer pessoa questionar os limites da mente humana. Eu não vou entrar nos detalhes do que encontraram ali, mas o que posso dizer é que Ed Gein havia transformado restos humanos em objetos do dia a dia. Móveis, utensílios, peças de roupa. A casa inteira era um museu do horror. E sabe o que é mais perturbador? Ele não era um serial killer clássico. A polícia confirmou que Ed matou apenas 2 pessoas. O resto dos restos humanos ele tirava dos cemitérios, à noite, sozinho. Se você estivesse investigando esse caso, o que pensaria? Um homem solitário, obcecado pela mãe morta, que desenterra corpos no escuro? Isso tem um nome. E os psiquiatras da época nunca tinham visto nada igual. Ed Gein foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado. Passou o resto da vida internado. Morreu em 1984 no hospital psiquiátrico. Mas a história dele estava longe de acabar. Porque em 1960, Alfred Hitchcock lançou Psicose. Norman Bates, o dono do motel obcecado pela mãe. Se você já viu o filme, agora sabe de onde veio. Em 1974, Tobe Hooper lançou O Massacre da Serra Elétrica. A família de canibais no interior do Texas, inspiração direta em Gein. E em 1991, O Silêncio dos Inocentes. Buffalo Bill, a mesma origem. Um homem real. 3 filmes que definiram o terror moderno. Mas isso ainda não é o mais perturbador dessa lista. O segundo caso vai te mostrar que, às vezes, o horror mora na casa que você acabou de comprar. 13 de novembro de 1974. Amityville, Long Island, Nova York. Por volta das 3 da manhã, 6 membros da família DeFeo foram encontrados mortos dentro de casa, todos na mesma posição, deitados de bruços na cama. O único sobrevivente? Ronald DeFeo Jr., o filho mais velho. Ele entrou num bar gritando que alguém tinha matado a família inteira. Mas olha só o que aconteceu nas horas seguintes. No início, Ronald disse que um assassino da máfia tinha invadido a casa. Mas a polícia notou algo estranho. Nenhum vizinho ouviu nada.
e o rifle usado pertencia ao próprio Ronald. Em poucas horas ele confessou. Ronald DeFeo Jr. havia matado o pai, a mãe e os 4 irmãos enquanto dormiam. O motivo? Até hoje ninguém tem certeza. Ele mudou a versão da história pelo menos 5 vezes. Ronald foi condenado, caso encerrado. Mas a história da casa de Amityville? Essa estava só começando. E o que veio depois dividiu o mundo inteiro. 13 meses depois dos assassinatos, a família Lutz comprou a casa. George e Kathy Lutz, com 3 filhos. Eles sabiam do que tinha acontecido ali, mas o preço era bom demais. E eles não acreditavam em fantasmas. 28 dias. Foi quanto tempo a família Lutz aguentou dentro daquela casa. 28 dias antes de sair correndo no meio da noite, largando tudo para trás. Segundo os Lutz, a casa tinha algo errado. Portas que abriam sozinhas, cheiros inexplicáveis, manchas que apareciam nas paredes. George acordava toda noite exatamente às 13h15 da manhã, a hora estimada dos assassinatos. Mas isso ainda não é o mais perturbador dessa história. A filha mais nova dos Lutz começou a falar com uma amiga imaginária chamada Jody. Ela descrevia Jody como um porco gigante com olhos vermelhos brilhantes. A família chamou um padre para abençoar a casa. Segundo os relatos, no momento em que ele entrou no quarto das crianças, ouviu uma voz dizendo: "Saia daqui." O padre saiu e nunca mais voltou. E o que a ciência diz? Céticos apontaram que os Lutz tinham problemas financeiros e que o advogado deles ajudou a criar a história para vender um livro. O próprio advogado admitiu, anos depois, que inventaram boa parte dos eventos. Verdade ou mentira? Em 1977, o livro The Amityville Horror virou best-seller e em 1979 o filme arrebentou nas bilheterias. A casa de Amityville se tornou o endereço mais famoso do terror americano. Mas se você acha que precisa de uma casa assombrada para inspirar terror, o próximo caso vai provar que basta uma criança, um quarto trancado e algo que a medicina não consegue explicar. 1949. Cottage City, Maryland. Um garoto de 14 anos começa a apresentar comportamentos que ninguém consegue explicar. A família é luterana, conservadora e desesperada. Tudo começou com barulhos. Arranhões nas paredes do quarto do garoto. Objetos que se moviam sozinhos. A família chamou médicos, psicólogos, um pastor luterano. Ninguém encontrou explicação. Presta atenção nesse detalhe. Os médicos examinaram o garoto e não encontraram nenhuma condição neurológica, nenhuma doença psiquiátrica diagnosticável. Fisicamente, ele estava perfeitamente saudável. A família recorreu à Igreja Católica e, a partir desse momento, o caso ganhou uma dimensão completamente diferente. Os padres que visitaram o garoto relataram coisas que desafiam qualquer lógica. Segundo os registros da igreja, e estamos falando de diários escritos pelos próprios padres, a cama do garoto tremia violentamente. Objetos voavam pelo quarto e palavras apareciam arranhadas na pele dele. O ritual de exorcismo durou semanas, não uma sessão, semanas. Vários padres participaram. Um deles, o padre William Baldwin, documentou tudo em detalhes. E é esse diário que se tornou a base de um dos filmes mais assustadores já feitos. Em 1971, William Peter Blatty publicou O Exorcista. Ele era aluno da Universidade Georgetown quando ouviu falar do caso pela primeira vez e ficou obcecado. O filme de 1973, dirigido por William Friedkin, causou pânico real nos cinemas. Pessoas desmaiavam, saíam correndo, ambulâncias ficavam estacionadas na porta dos cinemas. Não era marketing, era medo genuíno. E o garoto real? A identidade dele nunca foi oficialmente revelada. Os jornais da época usaram o pseudônimo Roland Doe. Ele supostamente se recuperou completamente, viveu uma vida normal e nunca falou publicamente sobre o caso. Cientistas dizem que o garoto provavelmente sofria de transtornos psicológicos não diagnosticados na época.
Religiosos dizem que foi algo sobrenatural. A verdade, ninguém sabe. E talvez nunca saiba. Mas se um caso que pode ser explicado pela psicologia já assusta tanto assim, o que dizer quando uma família inteira, com testemunhas independentes, relata os mesmos fenómenos? É exatamente isso que aconteceu no quarto caso. 1971, Harrisville, Rhode Island. A família Perron, Roger, Carolyn e 5 filhas se mudou para uma fazenda antiga. A casa era linda, espaçosa, perfeita para criar as meninas. Tinha só um problema. Na primeira noite, as meninas ouviram algo nos corredores. Passos. Mas quando abriram a porta, não tinha ninguém. E isso se repetiu toda santa noite. Carolyn Perron começou a pesquisar a história da casa e o que ela descobriu é de arrepiar. A propriedade tinha registros de mortes violentas que iam até o século XVIII, enforcamentos, suicídios, afogamentos no poço da fazenda. Um nome aparecia repetidamente nos registros: Bathsheba Sherman, uma mulher acusada de bruxaria no século XIX. Segundo a lenda local, ela teria amaldiçoado a terra antes de morrer. E o que a polícia descobriu em seguida mudou tudo. Não foi a polícia, na verdade. A família Perron chamou os investigadores paranormais mais famosos dos Estados Unidos, Ed e Lorraine Warren. Os Warren passaram semanas investigando a casa. Lorraine, que se dizia clarividente, afirmou sentir a presença de algo maligno conectado à história da propriedade. Ed documentou tudo com gravadores e câmaras. Se você estivesse dentro daquela casa, o que faria? Ficaria? A família Perron ficou, por 10 anos, porque não tinham dinheiro para ir embora. Imagine viver 10 anos num lugar que te aterroriza toda noite. Andrea Perron, a filha mais velha, escreveu 3 livros sobre a experiência da família. Segundo ela, os eventos foram reais e muito piores do que o filme mostra. Em 2013, James Wan lançou Invocação do Mal. O filme arrecadou mais de 300 milhões de dólares e colocou Ed e Lorraine Warren no centro da cultura pop. Mas a pergunta que fica é: quanto daquilo era real? Céticos apontam que os Warren nunca apresentaram provas científicas, que muitos dos casos deles foram contestados. Mas a família Perron mantém a versão até hoje. E olha, 5 filhas contando a mesma história por 50 anos, no mínimo, faz pensar. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Que o terror nem sempre precisa de fantasmas ou demônios. Às vezes, o monstro real está debaixo d'água. E o próximo caso prova isso. Julho de 1916. Litoral de Nova Jersey, Estados Unidos. Em 12 dias, 5 pessoas foram atacadas por um tubarão. 4 morreram. E o país inteiro entrou em pânico. A primeira vítima foi Charles Van Sant, um jovem de 24 anos que entrou no mar para nadar em Beach Haven. Testemunhas viram a água ao redor dele ficando vermelha. Ele foi arrastado para fora, mas não sobreviveu. 5 dias depois, outro ataque. Spring Lake, 70 quilômetros ao norte. Charles Bruder, um funcionário de hotel, foi atacado enquanto nadava. Mesmo padrão, mesmo horror. E a mesma reação das autoridades, negação total. E aqui é onde a história fica realmente assustadora. Faltavam 6 dias para que tudo desmoronasse, e ninguém sabia, porque o próximo ataque não foi no mar, foi num riacho, a 19 quilômetros da costa. Matawan Creek, um riacho de água doce, onde crianças brincavam todo verão. No dia 12 de julho, um garoto de 11 anos, chamado Lester Stilwell, foi atacado dentro do riacho. Os amigos viram ele ser puxado para baixo. Um homem chamado Stanley Fisher mergulhou para tentar salvar o garoto e foi atacado também. Stanley morreu naquela noite. Nenhum dos 2 corpos foi recuperado intacto. Agora vamos ver essa mesma semana pelos olhos das autoridades, porque a reação deles é quase tão chocante quanto os ataques. O presidente dos Estados Unidos, na época, Woodrow Wilson, foi informado pessoalmente. A Marinha foi mobilizada. Caçadores de tubarão saíram em barcos ao longo de toda a costa.
Redes foram colocadas nas praias. O pânico era total. Ninguém entendia como um tubarão podia atacar em água doce. 2 dias depois, um tubarão branco foi capturado na baía de Raritan com restos humanos no estômago. Os ataques pararam, mas o debate sobre a espécie responsável dura até hoje. Alguns cientistas acreditam que era um tubarão-touro. Essa série de ataques mudou completamente a relação dos americanos com o oceano. Antes de 1916, ataques de tubarão eram considerados lendas. Depois de 1916, viraram pesadelo nacional. Em 1974, Peter Benchley escreveu o romance Tubarão, inspirado diretamente nesses eventos. E em 1975, Steven Spielberg transformou em filme. O resultado? As pessoas ficaram com medo de entrar na água por uma geração inteira. E tem um detalhe que pouca gente sabe. O prefeito do filme, que se recusa a fechar as praias por causa do turismo, isso não é ficção. Em 1916, as autoridades de Nova Jersey fizeram exatamente a mesma coisa. A realidade imitou a ficção, ou melhor, a ficção imitou a realidade. E o próximo caso vai-te mostrar que o terror mais antigo não vem do mar, vem das montanhas e de uma lenda que pode ser real. Essa história vem da Escócia do século XVI e eu preciso te avisar, se for verdade, é um dos casos mais perturbadores da história humana. Se for lenda, é a lenda mais detalhada que alguém já inventou. Alexander Sawney Bean nasceu no interior da Escócia. Segundo os relatos históricos, ele abandonou a sociedade ainda jovem e foi viver nas cavernas da costa de Galloway com uma mulher chamada Agnes Douglas. E dentro daquela caverna, ao longo de 25 anos, eles criaram uma família. Mas não uma família qualquer. 48 membros, vivendo completamente isolados, sobrevivendo de uma forma que eu não vou descrever em detalhes. O que posso dizer é que viajantes desapareciam naquela região da Escócia com uma frequência absurda. Por décadas. As autoridades não tinham explicação. Culpavam bandidos, animais, o mar. A polícia estava certa. Ou pelo menos achava que estava. Eles prenderam e executaram dezenas de pessoas inocentes acusadas dos desaparecimentos. Donos de pousadas, comerciantes, enquanto o verdadeiro responsável estava escondido debaixo do nariz deles. Até que uma noite, um casal voltando de uma feira foi emboscado. O marido era um soldado experiente, ele lutou. E pela primeira vez em décadas, alguém sobreviveu a um ataque e pôde contar o que viu. O relato dele chegou ao rei James, que organizou uma caçada com 400 homens e cães farejadores. Eles vasculharam cada centímetro daquela costa, até encontrar a caverna. O que encontraram dentro, vou deixar a sua imaginação completar. Mas os registros históricos indicam que a família Bean havia acumulado pertences de centenas de vítimas ao longo dos anos. Toda a família foi capturada e executada em Edimburgo, sem julgamento. A história se tornou parte do folclore escocês, contada e recontada por séculos. Mas será que é verdade? Alguns historiadores dizem que não há nenhum registro oficial da família Bean nos documentos da época, que a história pode ter sido propaganda política contra os escoceses das Terras Baixas. Verdade ou lenda, em 1977, Wes Craven usou essa história como base para a quadrilha de sádicos The Hills Have Eyes, uma família isolada nas montanhas que caça viajantes. O paralelo é direto. Craven disse em entrevistas que leu sobre os Bean e pensou: e se essa história acontecesse no deserto americano moderno? O resultado foi um filme que redefiniu o terror de sobrevivência. E aqui a gente chega no último caso dessa lista. E eu guardei ele para o final de propósito, porque esse é o único caso em que a ciência não tem uma explicação completa. E o filme que ele inspirou é um dos meus favoritos. Final dos anos 70, Estados Unidos. Refugiados do Sudeste Asiático, principalmente da comunidade Hmong do Laos, começam a morrer durante o sono. Homens jovens, saudáveis, sem nenhuma causa aparente.
O primeiro caso documentado foi em 1977. Um refugiado Hmong de 20 e poucos anos foi encontrado morto na cama. A autópsia não revelou nada. Coração saudável, pulmões normais, nenhuma substância no organismo. E aí começou a se repetir. Outro, e outro, e outro. Em menos de 5 anos, mais de 100 homens Hmong morreram dormindo nos Estados Unidos. Mesma faixa etária, mesmo padrão. Nenhuma explicação médica. Uma câmera de segurança gravou algo que vai te deixar sem dormir. Não foi uma câmera de segurança. Foi algo pior. Médicos monitoraram alguns homens Hmong durante o sono e viram que eles simplesmente paravam de respirar, sem razão. O CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, deu um nome para isso: Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome. Síndrome da morte súbita noturna inesperada. Mas dar um nome não é a mesma coisa que explicar. E aqui é onde a história fica fascinante. Porque na cultura Hmong, essas mortes tinham uma explicação. E não era médica, era espiritual. Os Hmong acreditavam numa entidade chamada Dab Tsog, um espírito que se senta no peito da pessoa enquanto ela dorme e rouba o fôlego. A paralisia do sono, na tradição deles, era literalmente um demônio te sufocando. Presta atenção nesse detalhe, porque ele conecta tudo. Muitos dos homens que morreram tinham relatado pesadelos intensos nas semanas anteriores. Pesadelos tão fortes que eles tinham medo de dormir. Alguns deles começaram a tomar medidas extremas. Colocavam sinos nos pulsos para acordar se começassem a ter pesadelos. Dormiam em turnos. Pediam para a família ficar acordada vigiando. E mesmo assim, continuavam morrendo. A partir desse momento, o relógio começou a correr. A comunidade Hmong nos Estados Unidos estava em pânico e a ciência não tinha respostas. A teoria médica mais aceita hoje é que esses homens tinham uma condição cardíaca genética chamada Síndrome de Brugada, uma anomalia no coração que pode causar arritmia fatal durante o sono, sem nenhum sintoma prévio. Mas essa explicação tem problemas. Primeiro, por que só homens? Segundo, por que tantos casos concentrados num período tão curto? Terceiro, por que quase exclusivamente Hmong? Alguns pesquisadores propuseram que o estresse do deslocamento forçado, sair da guerra do Laos, perder a terra, a cultura, os rituais, pode ter desencadeado a condição em pessoas geneticamente predispostas. Ou seja, o trauma coletivo de um povo pode ter literalmente matado seus membros durante o sono. Se isso não é material de terror, eu não sei o que é. E é exatamente aí que entra Wes Craven. De novo. Em 1984, Craven leu uma matéria no Los Angeles Times sobre as mortes Hmong e teve uma ideia que ia mudar o terror para sempre. E se existisse um monstro que te mata nos seus sonhos? E se o simples ato de dormir fosse a coisa mais perigosa do mundo? Fred Krueger nasceu daqui, do medo real de homens reais morrendo enquanto dormiam. Craven disse em entrevista que a história real era mais assustadora que qualquer coisa que ele pudesse inventar. Porque no filme, pelo menos, dá para lutar contra o Fred. Na vida real, as vítimas não tinham chance. A Hora do Pesadelo foi lançada em 1984 e criou uma franquia que dura até hoje. 9 filmes, uma série de TV. Fred Krueger se tornou o ícone da cultura pop. Mas a tragédia real que inspirou tudo, quase ninguém conhece. E sabe o que é mais estranho? As mortes não pararam completamente. Casos de sundez continuam sendo registrados em comunidades do Sudeste Asiático ao redor do mundo, em menor número, mas ainda acontecem. Na Tailândia, o fenômeno é chamado de Lai Tai, nas Filipinas, de Bangungot. Diferentes culturas, mesmo mistério. Homens jovens e saudáveis morrendo durante o sono sem explicação completa. A ciência avançou bastante desde os anos 70. Hoje, sabemos mais sobre arritmias genéticas, sobre paralisia do sono, sobre os efeitos do estresse extremo no corpo. Mas a verdade é que nenhuma explicação única cobre todos os casos.
E essa é talvez a lição mais assustadora de todas, que existem formas de morrer que a ciência ainda não entende completamente, que o corpo humano guarda segredos que a gente nem imagina. 7 casos, 7 filmes e uma pergunta que não sai da cabeça. O que é mais assustador, a ficção ou a realidade que a inspirou? Ed Gein nos deu Psicose, o massacre da Serra Elétrica e o silêncio dos inocentes. Um único homem, 3 obras-primas do terror. Porque a mente humana real é mais assustadora que qualquer roteiro. Amityville nos mostrou que uma casa pode carregar algo. Verdade ou mentira, a história dos Lutz provou que o medo de lugar é um dos medos mais universais que existem. Roland Doe e o Exorcista nos confrontaram com a pergunta que ninguém quer fazer. E se a ciência não tiver todas as respostas? E se existir algo que a razão não alcança? A família Perron viveu 10 anos num pesadelo que virou um dos maiores filmes de terror do século. E mesmo com todos os céticos, as 5 filhas mantêm a mesma história até hoje. Os Tubarões de 1916 ensinaram uma coisa que a humanidade sempre esquece. A natureza não se importa com as suas férias. O oceano é território deles, e Spielberg transformou esse medo primitivo em cinema eterno. Sonny Bean, verdade ou lenda, provou que o ser humano, quando isolado da civilização, é capaz de coisas que a gente prefere acreditar que são ficção. Wes Craven entendeu isso antes de todo mundo. E as mortes de Hmong nos mostraram que o terror mais profundo não precisa de monstro, nem de faca, nem de casa mal-assombrada. Às vezes, basta fechar os olhos. Todo filme de terror que te assustou começou em algum lugar. E esse lugar, na maioria das vezes, é a realidade. Diretores como Hitchcock, Spielberg, Craven e Wan sabiam que a melhor história de horror não se inventa, se descobre. Se esse vídeo te fez pensar 2 vezes antes de apagar a luz hoje, missão cumprida. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Esse é só o começo. Porque tem casos reais que inspiraram filmes que eu nem mencionei aqui. A boneca Annabelle. A história real por trás de O Chamado. O caso que deu origem ao massacre da Serra Elétrica 2. Cada um mais perturbador que o outro. E se você quer ver um caso ainda mais perturbador, fica ligado no próximo vídeo, porque o que vem aí vai te fazer questionar tudo o que você acha que sabe sobre o medo. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum caso. A gente se vê no próximo Casos Sombrios. Ah, e o último detalhe. Antes de dormir hoje, talvez dê uma olhada debaixo da cama. Só por precaução. Boa noite.